Só que o grande problema é que nós temos, e desculpem, muitos campeões das motas que já nasceram a saber fazer tudo e mais alguma coisa. Ah, sim, porque a primeira moto dele, ele acabou de tirar a carta. Pum! Chão, logo. Ah, mas ele é que sabe a moto que quer. Se é essa que ele quer, é essa que ele vai buscar. Isso no YouTube é sempre tudo muito fácil e todos conseguem fazer tudo e mais alguma coisa. Mas depois no terreno a história já não é a mesma. Vais arranjar a tua primeira moto? Ou vais sair da 125 e vais subir de cilindrada? E já ouviste a mítica frase do o punho é que manda? Se quando nasceste já começaste a correr por ali fora da maternidade e não sei quê, dou-te os meus parabéns, mas aviso já que este vídeo não é para mutantes. Bem, hoje vim passear aqui com o meu amigo Arnaldo. Diz olá. Bem, isto não é propriamente um vídeo aqui do tipo de vídeo que eu costumo fazer, mas eu tenho parado aqui com os comentários que eu, como pessoa, sinto-me na obrigação de comentar. Depois a gente a perguntar qual será a moto ideal a seguir à 125, ou porque estão a tirar a carta, ou porque querem subir cilindrada. Então a dúvida é entre 600 ou 1000, logo 4 cilindros. Se há uma 1000 que queres, avança logo para a 1000. Quem diz uma coisa dessas, das duas uma, ou não sabe o que está a dizer, ou acha que sabe o que está a dizer. Só essa frase ignora peso, equilíbrio, aceleração, velocidade e principalmente experiência. Experiência! E para vocês não pensarem que eu ando aqui só a atirar milho aos pombos ou a fazer aquele típico videozinho de YouTube para ganhar visualizações, eu até vos vou mostrar números, gráficos, dados científicos e mais o que eu tiver para mostrar para vos explicar isto como deve ser. Mas tu sobes de cilindrada, mas não precisas de andar mais, não precisas de andar mais depressa. Podes continuar a andar devagarinho. Então se podes continuar a andar devagarinho, continua na 125, porra. Achas que o pessoal já reparou no meu boné e na minha t-shirt? Despacha. Tá. Subir de segmento requer aprender a lidar com mais potência, mais rapidez, mais peso, diferentes equilíbrios, porque mesmo dentro das mesmas cilindradas temos vários tipos de motas e mesmo dentro do mesmo tipo de motas temos motas com pontos de equilíbrio diferentes. Por isso o jogo não é assim tão linear como fazem parecer. Eu vou-vos contar uma história. Não é a história da carochinha, isto aconteceu há uns quantos anos, mas aconteceu. À minha frente, em Meio Martins, eu ia de carro e estava um rapaz à minha frente de moto que ele queria atravessar a estrada para ir para a bomba de combustível. O rapaz, assim que arranca para cruzar a estrada, pum, chão, logo. Eu saí do carro, fui ter com o rapaz já estava a sair, moto no meio da estrada, o rapaz já se estava a afastar, branco. Eu perguntar-lhe, então, meu, estás bem? O rapaz não conseguiu dizer nada, afastou-se da moto, eu levantei a moto, trânsito parado e não sei o quê, eu levantei a moto, encosto a moto, quando vejo, era uma Honda CB 650R, ou o que era, pá, não interessa, a moto linda, meu, linda, novinha em folha, já toda arriscada, plásticos partidos e não sei o quê, pronto. Encostei a moto e, entretanto, os pais que vinham no carro atrás ao meu... Ah, pois, nós somos os pais dele, não sei o quê. Ah, sabe o que é? A moto é nova, ele acabou de trazê-la do stand. E eu, acabou de trazê-la do stand? Ah, sim, porque a primeira moto dele, ele acabou de tirar a carta. Há necessidade disto. Epá, vocês não me levem a mal eu estar a dizer isto, mas ele, sendo vosso filho, se vocês gostam dele, pá, se calhar pensavam em arranjar assim uma moto mais à medida, uma moto mais fraquinha. Ah, mas ele é que sabe a moto que quer. Se é essa que ele quer, é essa que ele vai buscar. Oh, meu Deus! Porquê que eu não fiquei calado? Bem, abalei. Epá, está bem que acidentes acontecem. Epá, mas convenhamos. Olha outra. Isso aconteceu semana passada. Ah, pois foi. Não estavas lá? Estava escondido. Ah. Num dia de test drives, houve uma moto que foi ao chão. Uma 800. Grande, trail. Pelo que me disseram, eu não fui lá ver, mas pelo que me disseram, o estrago foi qualquer coisa. Uma moto novinha em folha. Ao que o rapaz, a fazer uma manobra, parece que lhe fugiu a embreagem, acelerador, qualquer coisa. A moto quase que atropelava a outra que estava ao lado. Moto para o chão. Por acaso depois acabei por falar com o rapaz. Ah, pois e tal, aconteceu isto assim, não sei o quê. Então, mas tens moto? Tenho. Que moto é que tens? Tenho uma 125.
Aqui, automaticamente, na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi: Então, mas tu tens uma 125 e vens experimentar logo uma 800, uma trail grande. o rapaz, obviamente, não estava muito confortável com a situação. De qualquer das maneiras, dei-lhe um toquezinho, de tipo, pá, se calhar ali a 500, tipo, já naquela. Pá, não há necessidade, meu. Para que que o pessoal... Estás a ver? Que o punho é que manda. Então, Mandou uma despesa para pagar. Andar de bicicleta, começar a correr, jogar à bola, é pá, uma porcaria qualquer. Pá, em tudo isto o que é que comanda? Comanda o cérebro e comanda o corpo, certo? Agora digam-me se o cérebro ou o corpo aprende de um dia para o outro. A única coisa que o cérebro aprende de ler é estudar. E mesmo assim às vezes é difícil. Tudo isto são coisas que requerem tempo de habituação. Mas o pessoal gosta de apressar. E depois apressam com coisas que podem vir a ser perigosas. E depois os azares acontecem, não é? Sim, de facto os azares acontecem. Mas também é facto que muita gente gosta de se pôr a jeito. depois também existe o pessoal que passa de uma 125 a 600, por exemplo. Então, como é que é? Vamos não sei aonde? Ah, se calhar é melhor não, ainda não. Então, não, vamos só até ali. Então, mas, está bem, vamos só até ali. Fim de semana a seguir, vamos só outra vez até ali. Pá, e depois passas não sei quantos meses a fazer sempre o mesmo caminho porque tens medo de levar a moto para caminhos que não te sentes à vontade. Quando tinhas a 125 ias para todo o lado, agora tens uma 600. Pois, quando apanham uma estrada fechada ou um desvio, até tremem das perninhas. Chamas o reboque. Eu e a maioria do pessoal que cresceu comigo e o pessoal com quem eu às vezes vou andando de moto, a maior parte do pessoal fez toda a escola deste cá de baixo. Olha, eu comecei numa 50, uma Zundap 50, uma motorizada. Foi aí que eu aprendi, foi nessa moto que eu aprendi a andar. Essa moto eu ainda a tenho. Eu fartei-me de curtir, pessoal, vocês não estão bem a ver. Eu fartei-me de curtir. Aprendi a usar embreagem, aprendi a equilibrar-me parado, a andar devagar, a andar menos devagar, que aquilo não anda depressa. Só passados muitos anos, aos 21 ou o que é que foi, é que eu comprei a minha primeira moto, uma 2,5. Esta moto está à venda. Com a 2,5 já tive que aprender mais umas coisinhas. Mais velocidade, obviamente, mais aceleração, muito mais aceleração. Habituei-me, fui aprendendo, fui caindo, que também caí com essa moto. Se vocês tiverem algum amigo que vos critica ou que goza convosco por vocês terem uma moto pequena ou de baixa cilindrada, se calhar não é bem vosso amigo. E depois de já ter curtido bastante com essa 2,5, passei por uma 500. Foi uma Suzuki QS 500. Quando passei para a 500, voltei a sentir uma grande diferença de potência. Já são 2 cilindros. Essa 500, passei outra vez pelo mesmo registro. Essa, por acaso, acho que não caí. Fui com calma, fui-me divertindo, acima de tudo. E só depois de eu estar mais que farto da 500, é que eu passei para a 600, uma CBR 600. E aqui, meus amigos... Aqui, quando entramos para as 600 desportivas, é onde eu traço ali aquela grande linha, aquela grande diferença. E eu vou-vos dar um exemplo muito prático, que me aconteceu. E não só. Acontece a muita gente, só que a maioria, o bloqueio, o freezing, o congelar. E eu vou-vos mostrar o porquê disto acontecer com dados científicos. Com a velocidade, há aqui qualquer coisa que às vezes bloqueia. E não conseguimos reagir a tempo, não temos capacidade ou de travar, ou não temos sequer experiência para travar a sério. Eu em tempos dei comigo e às vezes, se for preciso, ainda acontece. Quando vamos entrar com uma velocidade já bastante considerável numa curva, às vezes há ali qualquer coisa que aquilo não bate bem. E o que acabou por acontecer foi eu bloquear, travar pouco, inclinar pouco, acabar por atravessar a estrada para o sentido contrário, em curva. Vocês têm a noção do grave que isto é, do perigoso que isto é. E isto acontece a muita gente com experiência, ok?
Só que o grande problema é que nós temos, e desculpem, muitos campeões das motas, que já nasceram a saber fazer tudo e mais alguma coisa, e depois temos muita gente que tem problemas em admitir que erra ou que falha. Errar é humano, meu. E há muita gente que tem problemas em admitir que ou que não teve mãos, ou que não teve coragem, ou que não teve sangue frio. Isto são coisas que acontecem a toda a gente. Com experiência ou sem experiência, às vezes vamos distraídos ou whatever, seja o que for. Mas uma pessoa que não esteja habituada a tamanha rapidez de aceleração, a rapidez a que se atingem velocidades altas, depois de repente deparam-se ou com um obstáculo ou com uma curva mais apertada do que imaginavam. Isto são coisas que nós vamos apanhando com o tempo. Vamos habituando o corpo, os reflexos. O pessoal fala, vamos acelerando, vamos devagar e travar. Eu posso-vos garantir que há muita gente que não sabe travar na estrada. A maioria do pessoal abranda ou trava com medo. Agora, uma pessoa que saiba realmente usar os travões praticamente a 100%, digo-vos já que não é nada fácil. E isso é uma coisa muito importante que o pessoal devia aprender. Querem andar mais depressa? Aprendam primeiro a travar. Agora imaginem o que é aprender tudo isto numa 600 logo. Ainda por cima, muita gente quer ir logo para os 4 cilindros, para as desportivas. Já nem falo de uma 1000. Isso é para quem nasce herói. Ou parvo. Yeah. A partir ali de uma certa potência, a resposta do acelerador já é demasiado rápida. Isto pode correr mal em vários aspectos. Pode correr mal a andar devagar, a andar depressa. Depois, quanto mais velocidade, mais rápido as coisas acontecem. Vão com calma, divirtam-se. A moto é uma cena para usufruir, para a gente se divertir. Alguns é para relaxar, outros é para esquecerem o mundo lá fora. Não é para andarem com medo. Para que é que eu me vou meter num motão se depois não vou conseguir usufruir da moto? Ou porque vou ter medo, ou porque é pesado demais, e então vou andar ali sempre contido, em vez de me andar a divertir, de tirar prazer do passeio. Não, meu. É só coisas negativas. Não há necessidade absolutamente nenhuma. Vão se divertir com calma. Ganhem experiência. A experiência, é tudo. Ganhem experiência. E assim escusam de, imaginem, logo assim com uma moto grande, imaginem que tem assim um susto grande. Esse susto grande pode ser o suficiente para vocês nunca mais terem coragem de pegar numa moto. Por exemplo, eu já ando de moto há uns bons anos para dizer isto. Não estou a dizer isto da boca para fora. E também já me cruzei com muita gente. Também já vi algumas situações menos felizes. E há uma coisa que é muito fácil de perceber no tipo de condução de uma pessoa que não fez uma escola progressiva. Sabias que a primeira moto do Rossi foi uma 1000? Se calhar, e mesmo no motocross também começaram logo nas 4,5. Depois há outra que eu às vezes também ouço, que é, eu moro aqui perto da Ponte 25 de Abril e às vezes ouço comentários da malta toda chateada. Ponte 25 de Abril, à hora de ponta, aquilo é a ponte e não sei quantos quilómetros para trás, tudo parado. O que é que o pessoal faz? Abre ali uma filinha para as motas passarem, principalmente na ponte. E às vezes o pessoal que põe-se na fila das motas, depois pouca prática, medo, insegurança, o que é que acontece? Não andam os carros e também não andam as motas, e depois vai o pessoal das motas também a apitar. Tudo situações que nós podemos evitar. Calma. E para terminar, não andem de moto com ego, andem de moto com gosto, com respeito e com juízo. E se querem andar depressa, aprendam primeiro a andar devagar. Um abraço e até à próxima.